Olá, alunos, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje eu vou falar um pouco sobre o modernismo, que são as aulas que eu venho postando aí nesse período de aulas online, textos sobre o modernismo, exercícios sobre o modernismo no Brasil, e a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Na verdade, vou tentar fazer um resumo o mais rápido possível para vocês entenderem o que foi esse modernismo que iniciou-se no final do século XIX, início do século XX, mais precisamente aqui no Brasil, no início do século XX. Então, a gente vai ver de onde foi que surgiu esse termo modernismo, de onde essas ideias vieram, através das vanguardas europeias, e vamos ver um pouquinho o que foi essa vanguarda europeia, para você entender mais como se consolidou o modernismo no Brasil. Então, boa aula a todos. Vamos começar aqui com o nosso slide sobre o modernismo, tá? Então, aqui, ó, o que foi o modernismo? Como aconteceu o modernismo no Brasil? Chama-se modernismo o conjunto de movimentos artísticos e culturais, de arquitetura, escultura, pintura, design e música, compreendidos entre o século XIX e XX, e que usaram de uma forma ou de outra a industrialização e seus desdobramentos como tema de suas obras. O modernismo baseou-se na ideia de que as formas artísticas tradicionais tornaram-se ultrapassadas e que seria fundamental deixá-las de lado e criar no lugar uma nova cultura. O objetivo era substituir o antigo por novas formas, possivelmente mais apropriadas de se chegar ao progresso social e cultural. Então, os artistas, eles não queriam mais tudo que se entendia como arte, como ideias de arte, ideias artísticas anterior a esse período, eles consideravam antigo, então eles queriam criar algo novo, tá? Eles queriam criar algo novo e, com isso, foram pesquisar algumas formas. No Brasil, os artistas, eles pegaram as vanguardas europeias como seus conceitos básicos de arte. A gente vai ver um pouco sobre isso, as vanguardas europeias. Tá? Para vocês entenderem mais. Até passei texto para vocês sobre as vanguardas, exercícios, e a gente vai ver aqui junto com vocês. Então, resumindo, o que foi esse modernismo? O movimento moderno argumentava que as novas realidades do século XX eram permanentes e iminentes, e que as pessoas deveriam se adaptar às suas visões de mundo a fim de aceitar que o novo era também bom e belo. Isso tudo é questão de conceitos, pessoal. O que eu acho bonito hoje, que eu considero novo, talvez você não considere bonito, tá? Você considere mais bom e bonito, ou belo e bonito, o que era mais antigo. Então, tudo é questão de ideias. Essa questão de conceitos artísticos é muito particular de quem vê, tá? Então, a Europa foi o berço desses acontecimentos, principalmente aqui na Revolução Industrial. Vocês vão ver nas vanguardas europeias, por exemplo, o futurismo, o cubismo. Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Na pintura, vou começar aqui como a Europa tem toda essa carga aí em cima do que foi o modernismo aqui no Brasil, tá? Então, se copiou muito o que estava acontecendo na Europa, mas as ideias, porque como vocês verem até nessa pintura aqui, ó, nessa pinturazinha que eu coloquei aqui no fundo aqui, que é de um artista moderno, esqueci agora, não sei se é da Tarsila do Amaral. Vamos ver aí na frente, que tem alguns exemplos aí, vamos ver se essa está junto. Então, vamos ver agora alguns exemplos de o que estava acontecendo na Europa, de artistas de pintura. Então, lá na Europa, ó, na pintura, estava acontecendo o impressionismo do século XIX, né, lá na França. Influenciado pela fotografia, foi um movimento de vanguarda para a arte moderna na pintura, desvinculando-a das regras clássicas. Então, as pinturas já eram um pouco diferentes. Se destacava aqui bastante nesse período o Edouard Manet, tá? E aí tem algumas pinturas deles aí, duas pinturas belíssimas, que hoje deve ser uma fortuna. Vamos ver aqui outro exemplo. Teve a invenção da fotografia, 1895, aqui já no final do século XIX, né? Na França também, a realidade capturada por uma máquina através da luz e de químicas
fotossensíveis. Então, a fotografia, ela abriu caminhos para o cinema, e a gente vai ver isso muito no modernismo do Brasil, o cinema, o teatro, sendo consagrado aí como peças fundamentais, como uma parte fundamental no modernismo do Brasil, principalmente no cinema. Até postei uma aula para vocês assistirem um filme muito aclamado nacionalmente e internacionalmente, chamado Macunaíma. Quem já viu? Vamos trabalhar esse filme quando a gente voltar, viu, pessoal? Então, quem ainda não viu, veja o filme Macunaíma. Então, aqui nesse período teve toda essa abertura aí da fotografia que, progressivamente, mais no futuro, veio a invenção do cinema, tá? Também na arquitetura, teve destaque alguns artistas, né? E a gente vê alguns traços do cubismo, toda essa questão da vanguarda europeia que a gente vai ver esses eventos acontecendo. Na música também, a Europa estava presente na música. E aqui a gente até vê um artista brasileiro aqui, ó, Heitor Villa-Lobos. Ele é brasileiríssimo, tá? Mas toda a sua carga de ideias, de estilos, veio dessa vanguarda europeia. Então, aí aconteceu a nossa Semana de Arte Moderna, que foi onde iniciou o modernismo no Brasil. Então, vamos falar um pouco sobre ela, a Semana de Arte Moderna. O modernismo brasileiro foi um movimento de amplo aspecto cultural, desencadeado tardiamente no início do século XX. Nele convergiram elementos das vanguardas europeias. Então, pessoal, para entender um pouco sobre o que aconteceu nessa Semana de Arte Moderna, que foi o marco do modernismo no Brasil, a gente precisa falar, como eu disse, sobre as vanguardas europeias. Então, vamos ver aqui, o mais rápido possível, falar sobre as vanguardas europeias, tá bom? O que foi essas vanguardas europeias? Então, vem vanguarda, em sentido literal, faz referência ao batalhão militar que precede as tropas durante o ataque em uma batalha, tá? Daí deduz-se que a vanguarda é aquilo que está à frente. Então, para entender um pouco o que essas vanguardas europeias, está aqui um resumo sobre o que é vanguarda, tá? Então, o que é essa vanguarda? Os movimentos europeus de vanguarda eram aqueles que, segundo seus próprios autores, guiavam a cultura de seus tempos, estando, de certa forma, à frente deles. Muitos desses movimentos acabaram por assumir um comportamento próximo ao dos partidos políticos. Já já a gente vai ver isso mais no futurismo. Possuíam militantes, lançavam manifestos e acreditavam que a verdade encontravam-se com eles. Entre os inúmeros movimentos inovadores surgidos nas primeiras décadas do século XX e que contribuíram decisivamente para a constituição da chamada modernidade artística. Então, devemos destacar essas 5 aqui. Futurismo, aqui um exemplo de pintura futurista. Cubismo, expressionismo, dadaísmo e surrealismo. Vamos ver agora um pouco, bem rápido, sobre cada uma delas, as principais características. Futurismo na pintura. Lançado por Marinetti no Manifesto Futurismo, de 1909, surge entre o simbolismo e a Primeira Guerra Mundial, exalta a vida moderna, culto da máquina e da velocidade, destruição do passado e do academicismo, liberdade de expressão. São as principais características do futurismo. Aqui é o fundador, Marinetti, italiano, que é o fundador do futurismo. Alguns exemplos aqui. Aqui é uma placa do Corso Venezia, tá, lá em Milão, que comemora essa fundação por Marinetti do futurismo, da revista, né, que lançou o futurismo, que é essa revista aqui. Uma pintura futurista, que representa a velocidade de um motor de carro. Mais um exemplo de pintura. Outra. Automóvel, mais velocidade, mais luz. Tudo eles têm a ver essa questão do modernismo, dessa revolução industrial aí dos carros. Eles gostavam do que era moderno.
Dinamismo de um ciclista, do Boccioni. Na literatura, após o primeiro manifesto que define o perfil ideológico do movimento, Marinetti ele lança em 1912 o Manifesto Técnico da Literatura. Tá? O que se destaca? A destruição da sintaxe, a forma de escrita, a disposição das palavras em liberdade, o emprego dos verbos no infinitivo, que mais? Abolição dos adjetivos e dos advérbios, emprego do substantivo duplo, abolição da pontuação, que seria substituída por sinais de matemática. Então, vocês verem algum texto na literatura que tem esses, ao invés de pontos, esses sinais de matemática, já lembra do futurismo. A destruição do eu, psicologizante, tá? Isso aí não entendo, depois eu até pesquisar, eu fiquei de pesquisar isso daí para falar sobre, e acabei esquecendo. Mas vamos lá. O Marinetti, como eu disse lá, eles se aproximavam, né, politicamente, então tinha toda essa ideologia política envolvendo também aí a arte, ele se aproximou desse rapaz aí, que é o fascista lá, italiano, o Mussolini, tá? Depois vocês vão ver isso aí em arte, tem um papel na Segunda Guerra Mundial, vocês vão estudar sobre isso, se não já estudaram, né, na história. Então, resumindo aqui o que foi o futurismo, ano de lançamento 1909, fundador o Marinetti, o país de origem a Itália. Culto à vida moderna, à velocidade, à agressividade, desprezo pelo passado, uso das palavras em liberdade, destruição da sintaxe tradicional, da forma de escrita tradicional, busca de síntese e autodiscursivismo. Vamos ver agora rapidinho aqui um pouco sobre o cubismo na pintura. Geometrização das formas e volumes. Cubismo vem tipo uma forma geométrica. Renúncia à perspectiva, o claro-escuro perde sua função. Representação do volume colorido sobre superfícies planas. Sensação de pintura escultórica, né, de fazer uma pintura em forma de escultura. Cores austeras, do branco ao negro, passando pelo cinza, por um ocre apagado ou um castanho suave. São as características aqui principais do cubismo na pintura. Aqui, esse rapazinho aqui mundialmente conhecido, o Pablo Picasso, era um dos principais nomes aí que se fala quando se fala do cubismo, tá? E nós temos aqui, acima o Pablo Picasso, e aqui à direita o Georges Braque, tá? Francês. Picasso é espanhol e o Braque é francês. Vamos aqui, ó, essa obra. Esta obra representa, para além de uma obra-prima do cubismo mundial, a violação de todas as tradições e convenções visuais naturalistas ocidentais, ao apresentar 5 prostitutas representadas de forma cubista, como se nota na mulher nua sentada à direita, olha só. Vista simultaneamente de frente e de costas. Os rostos das personagens refletem o início do período negro na obra de Pablo Picasso, assemelhando-se a máscaras e esculturas africanas, tá? Então, uma obra aqui de Pablo Picasso. Essa obra é muito conhecida, se eu não me engano, o nome dela é Guerra. Tem no livro de vocês, a gente vai até estudar quando a gente voltar, falando um pouco aqui sobre essa obra. Mais aqui, obras do cubismo. Outra obra aqui, da fase cubista de Picasso, pode hoje materializar a desolação que abate parte da população mundial frente à crise financeira de parte do mundo capitalista. A ideia que ele queria passar. Filme sobre Pablo Picasso, é uma ideia aí para vocês assistirem, tá? Com Anthony Hopkins. Então, sugestão de filme de hoje. Os Amores de Picasso. Cubismo na literatura.
A literatura cubista valorizava a proposta vanguarda europeia de se aproximar ao máximo às manifestações artísticas, preocupando-se com a construção do texto e ressaltando a importância dos espaços em branco e em preto, da folha de papel e da impressão tipográfica, o que no Brasil influenciou enormemente a chamada poesia concreta dos anos 1960. Olha como era a forma escrita, e no cubismo, como falou aí, eles tinham a questão de liberdade, eles quebravam com essa estética tradicional da literatura. Então, aqui é um poema. Olha da forma que estão distribuídas as palavras, as frases. Então, ao lado o poema A Pomba Apunhalada e o Jato d'Água, do francês Gilot, eu nem consigo falar esse nome, Apollinaire, outro bigodudo aqui. Outros exemplos aqui na literatura, que a gente vê uma torre Eiffel, aqui a gente vê a silhueta de uma mulher usando um chapéu, aqui um cavalo, do mesmo aí, Guilherme. Um poema aqui, de 7 faces, do Carlos Drummond de Andrade, tá? Para vocês verem aqui que teve uma orientação cubista. Quando nascia um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração, porém meus olhos não perguntam nada. E aí continua o poema, depois a gente vê ele completo, tá? Que é o poema de 7 faces, do Carlos Drummond de Andrade, de 1930, que continha uma estrutura cubista, né? O poeta escreveu aos 28 anos de idade. A cada uma das 7 estrofes são demonstradas as múltiplas faces no mesmo momento da vida dele. Depois a gente lê ele de forma completa, esse poema, lá em sala de aula. No expressionismo, na pintura, outro estilo da vanguarda europeia, né, o expressionismo. Vamos às características principais: movimento no qual seus artistas procuravam expressar seus sentimentos e fortes emoções, não tinham preocupação com a beleza, revelavam um lado pessimista da vida e enfocavam problemas sociais. Vocês vão ver isso aqui muito na pintura no Brasil, tá? Essa questão dos problemas sociais envolvidos na pintura brasileira. Utilizavam formas exageradas e deformação da realidade. Apreciavam cores muito fortes e linhas simplificadas. Predomínio dos valores emocionais sobre os intelectuais. Utilizam uma intensa deformação e abstração da realidade. A forma dos objetos apresenta uma acentuação de linhas e contornos. Às vezes, levava a uma visão totalmente pessoal e agressiva na realidade. Um dos precursores, tá, do expressionismo é o Edvard Munch. Aqui uma pintura muito famosa, tá, desse expressionismo aí nas vanguardas europeias. Passeava com 2 amigos ao pôr do sol. O céu ficou de súbito vermelho sangue. Eu parei exausto e inclinei-me sobre a vedação. Havia sangue e línguas de fogo sobre o azul escuro do fiord e sobre a cidade. Os meus amigos continuaram, mas eu fiquei ali a tremer de ansiedade e senti um grito infinito da natureza. Comentário de Munch sobre a concepção da tela, O Grito, tá? Do Edvard Munch. Muito famosa essa pintura aí, caríssima. Caríssima. Mais uma pintura do expressionismo, tá? Os quadros polêmicos de Munch, ao lado Madonna e acima Puberdade, nome das pinturas. Telas da brasileira Anita Malfatti, que foi uma das seguidoras desse expressionismo europeu. Outra tela.
Mais uma. O expressionismo na literatura. Numa das voltas, olhando para trás, viu a montanha curvada, com o sol lhe mordendo as ilhargas. Era Loge, deus do incêndio. As montanhas desembestavam assustadas, grimpando os itatins com gestos de socorro, contorcidas. Loge perseguia as medrosas, lambido de chamas, treinando. Fraulein escutou um xilofone, o tema conhecido, e o encantamento do fogo principiou para Brunilda, que é um trecho de uma das obras de Mário de Andrade, Amar, verbo intransitivo. Então, deriva do expressionismo a sugestão de conteúdos psicológicos por meio de imagens do mundo exterior, intensamente distorcidas, montanha curvada. As montanhas desembestavam assustadas, contorcidas. Tá? Então, uma das características aqui do expressionismo na literatura, essa sugestão de conteúdos psicológicos por meio de imagens do mundo exterior, elas distorcidas, como na pintura, né? Essas imagens distorcidas, certo? Paralelo ao futurismo e ao cubismo, o expressionismo surge em 1910 pela revista Der Stur. A arte brota da vida interior, do íntimo do ser. A obscuridade do ser é transportada para a expressão. Que mais? As telas retratam o patético, os vícios, os horrores, a guerra. Protesta contra a violência e usa cores explosivas. Reflete a crise de consciência gerada pela guerra. Questão social aí usada no expressionismo. Dadaísmo, outra vertente das vanguardas europeias. Esse conjunto de 5, a gente já falou do cubismo, do futurismo, do expressionismo e o dadaísmo, e sobra mais uma, na pintura. Surge em 1916 em Zurique, promove certo terrorismo cultural, contraria todos os valores vigentes até então, valoriza o niilismo, que é uma descrença absoluta, não se acredita em nada, mundo ideológico, cultua a realidade mágica da infância, e seu principal divulgador foi Tristan Tzara. Aí, esse rapazinho aqui, à esquerda, o Tristan Tzara, e à direita tem o Duchamp, tá? Olha só o dadaísmo. Olha o tipo de arte deles. Aqui nós temos o Red Maze, de Marcel Duchamp. No livro de vocês tem até esse pinico aqui, que é um mictório, né? Uma roda de bicicleta, ao contrário, em cima de uma cadeira. O Red Maze nomeia a principal estratégia de fazer artístico do artista Marcel Duchamp. Essa estratégia refere-se ao uso de objetos industrializados no âmbito da arte, desprezando noções comuns à arte histórica, como estilo ou manufatura do objeto da arte, e referindo sua produção primariamente à ideia. Telas de Duchamp e também do Marcel Janco, o ferro. Aqui nós temos a Mona Lisa, se vocês observam que ela tem um bigodinho, por isso que falou que é do Duchamp. Ele fez uma releitura aí de Mona Lisa, botando um bigodinho nela. Passando aqui mais rápido, que a gente já viu as principais características, tá, do dadaísmo na pintura, vamos ver aqui características do dadaísmo na literatura. Um poema do Tzara, aqui para fazer um poema dadaísta, o título desse poema. Pegue um jornal, pegue uma tesoura, escolha nesse jornal um artigo que tenha o comprimento que você queira dar ao seu poema. Corte o artigo. Corte em seguida, com cuidado, cada palavra dele e ponha-as em um saco. Agite delicadamente. Pegue depois um recorte após outro. Copie as palavras rigorosamente na ordem em que saíram.
O poema se parecerá com você, e eis que você se tornará um escritor infinitamente original e de sensibilidade fascinante, mesmo que incompreendido pelo público. A ideia lá do Tzara, né, sobre como fazer um poema dadaísta. A postura dadaísta é de demolição dos conceitos tradicionais da arte e, em geral, da cultura de uma sociedade que, sendo defensora de valores requintados, promoveu a barbárie que foi a Primeira Guerra Mundial. O dadaísmo reflete nas artes a total falta de perspectiva em relação ao futuro dos artistas da época. Certa vez, o poeta e escritor alemão Hugo Ball, esse da foto, que inclusive havia escrito o Manifesto Dadaísta, declarou um poema fonético no Cabaret Voltaire, ponto de encontro dos dadaístas. Ele recitou um poema dando ênfase nas vogais, imitando o som dos elefantes. Vou passar aqui para a gente ir para o surrealismo, que é dentre aquele conjunto de 5, a última, tá? O surrealismo na pintura. Fortemente influenciado pelas teorias psicanalíticas de Sigmund Freud, o surrealismo enfatiza o papel do inconsciente na atividade criativa. Aí o Freud. O surrealismo surge em 1924 com o Manifesto Surrealista do poeta André Breton. Propõe que o homem se liberte da razão, da crítica, da lógica. Adere à filosofia de Sigmund Freud, expressa o interior humano investigando o inconsciente. Salvador Dalí. Já ouviram falar Salvador Dalí? Obras dele. Sonho causado pelo voo de uma abelha em volta de uma romã, um segundo antes do despertar. É do Salvador Dalí, um dos maiores pintores surrealistas de todos os tempos. Essa pintura bastante conhecida aqui dos relógios se derretendo, né? O tempo passando. Persistência da memória aí do Salvador Dalí. O tempo passa, por isso que ele colocou os relógios aí derretendo. Mais uma do Dalí. Criança geopolítica assistindo ao nascimento do novo homem. Famosérrima também essa pintura surrealista. Mais uma. A Face da Guerra, do Salvador Dalí. Então, um dos nomes principais do surrealismo é o Salvador Dalí, certo? Aqui, Mãe West. Mais uma pintura do Salvador Dalí. Metáfora de Narciso, o nome dessa pintura. Espanha, 1938. Espanha, pátria de Dalí, devastada pela guerra, está representada por uma mulher cuja cabeça e dorso superior podem também ser percebidos como grupos de homens lutando, né? Mas aproximadamente, olhando mais com cuidado, se dá para perceber. Então, várias pinturas aqui que eu coloquei do Dalí, agora tem outro nome aí no surrealismo, o Miró, Juan Miró. Carnaval de Arlequim, Noturno. Ainda hoje, as ideias surrealistas influenciam uma série de artistas, ao lado do quadro de André Breton, pintada no ano de 2008 por Jean Rosa. Na literatura, André Breton, que é o nome mais clássico quando se fala sobre surrealismo na literatura. Freud na psicanálise e Bergson na filosofia já haviam destacado a importância do mundo interior do ser humano. Encaravam o inconsciente, subconsciente e a intuição como fontes inesgotáveis e superiores de conhecimento do homem, pondo assim em segundo plano o pensamento sensível, racional e consciente, ou seja, pôr na tela ou no papel os desejos interiores profundos, sem se importar com a incoerência, significados, adequação, etc.
Na literatura, esse princípio recebeu o nome de escrita automática. Outra linha de atuação surrealista, a onírica, busca a transposição do universo dos sonhos para o plano artístico. O sonho, segundo Freud, é a manifestação das zonas ocultas da mente, tá? Das zonas ocultas da mente. O inconsciente e o subconsciente. Os surrealistas, eles pretendiam criar uma arte livre da razão, que correspondesse à transferência direta das imagens artísticas do inconsciente para o papel, como se o escritor estivesse sonhando acordado. Isso também acontece no cinema, principalmente com Louis Buñuel. Tá? O surrealismo no cinema. Tem alguns exemplos aqui para vocês. Cartaz do filme Um Cão Andaluz. Falando aqui um pouco sobre esse filme, certo? Então, pessoal, a gente termina por agora, tá? Fazendo esse apanhado aí sobre o que foi essas vanguardas europeias para você entender melhor sobre o modernismo no Brasil. Na próxima aula, a gente vai adentrar mais ainda especificamente na Semana de Arte Moderna, que é aí que você vai saber todas essas ideias aí do expressionismo, do surrealismo, do dadaísmo, do futurismo, tudo isso encandeou aí na arte brasileira as suas estéticas, tá bom? Então, na próxima aula a gente fala mais sobre a Semana de Arte Moderna. Espero que vocês tenham gostado. Estudem o material. Um beijo a todos e até a próxima.